Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse lindo modelinho de xuxinha. Eu já te adianto que essa é a técnica mais fácil de fazer xuxinhas que você vai ver. Então vem comigo para esse passo a passo maravilhoso. Você vai precisar de um tecido, pode ser qualquer retalho que você tenha em casa. Aqui eu estou usando uma viscose, que é um tecido bem molinho, fácil de costurar e deixa a xuxinha com um caimento bem bonito, com um lacinho bem molinho. As minhas clientes amam. Agora nós vamos dobrar o nosso tecido ao meio, lembrando que a parte da lateral ela não tem costura, tá vendo? Ela é dobrada totalmente no tecido e nós vamos ter uma medida aí de cerca de 30 centímetros com o nosso tecido dobrado ao meio. Se o nosso tecido tivesse aberto, ele teria 60 centímetros no total. Então, eu vou acertar todo o meu tecido para que ele, todo no comprimento, marque 30 centímetros. Então, como eu vou fazer várias peças, eu já vou cortar ali o comprimento todinho. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum ao fazer as suas xuxinhas. Esse modelinho é bem prático. Como eu falei, minhas clientes amam por ser confortável e super leve, né? Mas antes, eu quero aproveitar e pedir vocês para se inscreverem no canal. Neste mês, nós vamos ter vários modelinhos de xuxinhas diferentes para vocês aí aprenderem novos modelos lindos e delicados que vocês vão se apaixonar. Ative o sininho das notificações, que aí sempre que sair novos vídeos no canal, vocês vão ser avisadas e não vão perder nada. Então, estou conferindo mais uma vez os 30 centímetros e 30 centímetros de largura. Agora, na altura, nós vamos tirar com 8 centímetros. Então, a gente já pode pegar o nosso giz e fazer uma marcação nos 8 centímetros. Eu gosto de marcar 2 vezes para essa medida ficar bem certinha e não correr o risco da nossa xuxinha ficar torta. Eu também gosto de pegar a minha régua e colocar retinha e fazer um risco bem retinho para na hora de cortar a minha costura, o meu corte não ficar torto também. Então, depois de tudo isso feito, nós vamos cortar a nossa xuxinha, lembrando que ela vai ficar apenas com uma abertura, porque o nosso tecido foi dobrado ao meio. Depois de cortada, a gente vai separar e vamos agora cortar a medida do nosso lacinho. Nós vamos tirar também com 30 centímetros o comprimento do nosso lacinho, mas diferente da xuxinha, nós vamos cortar o tamanho, a altura do nosso laço com 5 centímetros. Então, vai ficar a xuxinha de 30 por 8 e o laço de 30 por 5 centímetros. Vou deixar as medidas aqui no vídeo para vocês conferirem. Dica bônus aí para vocês, lembre-se sempre de fazer essas marcações do lado avesso do tecido, tá bom, meninas? E lembre-se também que é com o nosso tecido dobrado. Se o seu tecido não for dobrado ao meio, aí você vai ter que aumentar essas medidas. Combinado? Tudo certinho? Então, vamos para a máquina de costura. Eu uso a máquina Singer. Essa máquina, meninas, era da minha mãe. Essa máquina tem, no mínimo, uns 30 anos, vamos combinar. Ela é mais velha do que eu. Então, aqui nós vamos passar uma costurinha reta. Aqui eu vou usar o ponto número 2. E ela é uma máquina, assim, que me ajuda bastante a produzir várias peças aqui do ateliê. Caso você não tenha máquina de costura, não tem problema, né? Você pode estar assistindo ao vídeo, aprendendo as técnicas. E quando tiver a oportunidade de ter a sua máquina, você já vai saber produzir lindas peças. Então, nós vamos passar uma costurinha reta, onde ficou aberto, lembrando de fazer um retrocesso no início e sempre conferir se as duas pontinhas, elas estão bem iguaizinhas. Passamos a costurinha reta, retrocesso no início e retrocesso no final.
Muitas artesãs têm usado uma máquina de costura portátil. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, caso você tenha interesse, você pode estar acessando ao link e garantindo, né? Comprando a sua máquina de costura. Em breve eu quero comprar uma também para testar aqui no canal com vocês, mas eu já vi que muitas artesãs estão usando elas, por isso estou indicando para vocês. Então vamos lá, depois da costura feita, aqui tá o segredo de fazer lindas xuxinhas, uma técnica infalível de costura. A gente vai dobrar as duas partes da xuxinha ao meio, as duas primeiras partes, e vamos fazer mais uma dobradura. Depois a gente vai pegar as duas pontas, juntar, e agora a gente vai costurar toda essa parte aí até chegar no final. Começando ali com o retrocesso que eu vou fazer, vou passar uma costurinha reta até prender a nossa xuxinha. Viu como é que ela fica guardadinha lá dentro? Lembre-se sempre de estar conferindo se você não está costurando a parte de dentro junto ali com a pontinha. Aqui eu cheguei numa parte que eu vou ter que puxar a partezinha que tá lá dentro pra gente costurar por todo o tamanho da nossa xuxinha. Então, a gente puxa e vai medindo pra essa costura ficar bem certinha. Confere se não tá pegando a parte de dentro e vamos passando aí a nossa costurinha. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Também sugestões de vídeos. Gabi, eu quero aprender a fazer uma tiara alta. Gabi, eu quero um modelinho de xuxinha lenço. Eu amo ver os comentários, conhecer melhor e principalmente atender o pedido de vocês, né? Então, podem ficar à vontade para deixar aí as sugestões e dúvidas nos comentários que eu vou responder vocês. Aqui nós vamos fazer o retrocesso faltando 2 centímetros para fechar a nossa xuxinha. Nós precisamos desse buraquinho para a gente desvirar e ela ficar do lado certo. Então aqui eu já vou cortar todo o meu excesso de linha, toda a linha que tiver na minha xuxinha eu vou retirar. E já vou aproveitar para desvirar e deixar ela do lado certo. Tá vendo que ficou aí um buraquinho? Eu vou usar aí um pincel, o lado contrário dele, para apenas empurrar esse tecido. E vou puxar ele todinho até a xuxinha ficar do lado certo e a costurinha ficar pro lado de dentro. Viu como é que é super fácil fazer esse modelinho? Porque ela já fica do lado certinho, né? Agora, nós vamos passar o elástico. E o tamanho do elástico que vamos usar aqui para essa xuxinha é 23 centímetros e meio. Você pode usar qualquer elástico que você tiver aí na sua casa mesmo. Eu uso esse branquinho. Na verdade, eu compro um rolo grande e vou cortando aos poucos, porque como eu faço para venda, né? Eu já vou comprando em grandes quantidades. Então, eu passo o meu alfinete, dando uma voltinha para ficar bem preso no elástico. E agora, eu vou lá naquele buraquinho que a gente deixou na xuxinha e vou passar o meu alfinete, segurando a ponta do elástico e passando ele por todo o comprimento da nossa xuxinha, até nós chegarmos no buraquinho novamente e encontrar lá com o outro elástico que a gente deixou para fora. Então, chegando aqui, a gente vai puxar, segurar bem para não soltar do outro lado. Tiramos o alfinete e agora nós vamos dar vários nozinhos para esse elástico ficar bem firme e não correr o risco de soltar lá dentro da xuxinha. Então, aqui eu já dei 3 nós. Nós vamos firmar ele bem dos dois lados dos nozinhos, né? Vamos puxar bem. Se você quiser fazer mais nozinhos, não tem problema. Então, depois dos nozinhos feitos e tudo conferido, nós vamos colocar esse nó dentro da xuxinha, puxando bem. Aí, vocês viram que vai ficar esse buraquinho. E aí, nós vamos costurar ele na máquina, fazendo um retrocesso na hora de começar, passando a costurinha e um retrocesso na hora de finalizar. Vamos cortar bem todas as sobras de linhas, porque agora a nossa xuxinha já tá pronta, né? Viu como é que foi super fácil? Então, a gente corta bem todo o excesso, tira todas as linhas que tiver ao redor. E aqui eu tô mostrando pra vocês
que esse acabamento fica bem lindo e fica super escondido na xuxinha. Se a sua linha for da mesma cor que a xuxinha, aqui a nossa xuxinha é estampada, né? Mas se for vermelha, preta, fica super escondido. Agora nós vamos costurar o nosso lacinho. Vamos passar aí uma costura em volta de toda o comprimento desse tecido. Lembrando de deixar um buraquinho, também uns 2 centímetros pra gente desvirar. Então, aqui nós marcamos o meio do nosso lacinho. Vamos fazer um retrocesso e costurar em volta aí de toda o nosso lacinho. Até mudei a câmera para vocês conseguirem visualizar melhor a costurinha. Eu tô costurando no ponto 2 aqui da minha máquina. Então, é um ponto padrão, né? Que a costura fica bem bonita. Então, aqui, nós temos que sempre conferir se a nossa costurinha tá pegando dos 2 lados. Então, sempre fique atenta a esses sentidos, né? Então, aproveitem todas essas diquinhas maravilhosas. E caso vocês queiram conhecer melhor os bastidores, ver como que funciona o dia a dia aqui no ateliê, fique à vontade para me seguir lá no Instagram, que lá eu posto tudinho de todos os bastidores, de peças novas, coleção nova. Eu tenho certeza que vocês vão amar me acompanhar por lá também. Deixei o meu arroba aqui no vídeo, @bordados e pedrarias, então eu vou amar ter vocês por lá. Então, aqui nós já costuramos tudinho. Vou pegar o meu pincel pra gente deixar o lacinho do lado certo. Nós deixamos aí um buraquinho. Então, a gente vai passar por ali dos 2 lados e já arrumar ele todinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, passar pelo mesmo buraquinho, consertar ali as costurinhas para ela ficar bem certinha, para o lacinho ficar bem bonito. Então, ficou o buraquinho, então nós vamos costurar para fechar esse buraquinho e o acabamento ficar bem bonito. Retrocesso no início, vamos fazer a costurinha, retrocesso no final. Então, agora é a hora da gente cortar todo o excesso de linha que tem novamente aqui no lacinho. E assim, as 2 partes da nossa xuxinha ficou pronta. O lado do lacinho, olha que costura impecável. E também a nossa xuxinha. Olha só que linda que ficou essa combinação. Então, vamos amarrar agora. Então, na parte da amarração, a gente vai colocar, centralizar no meio, onde tem a costurinha da xuxinha. E vamos fazer apenas um nozinho, né? Medindo o meio para ficar igual dos 2 lados o nosso laço. Depois de ter feito a amarração, a gente vai ajeitar e a nossa xuxinha tá pronta. Viu como que é um modelinho muito fácil? Espero que vocês consigam fazer aí também. Usar a criatividade e fazer com vários tecidos diferentes. Então, eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.